Olá, Show a todos. Estamos voltando aqui agora com mais um vídeo áudio, para falarmos do ecumenismo. Dessa vez eu creio que vai dar certo. O que é o ecumenismo? Mas antes de falar do ecumenismo, eu quero apresentar para vocês algo especial. Os nomes das 7 colinas de Roma papal. Eles não são simbólicos, tá? Vamos ver então. O primeiro nome é Campindóglio, tá? Esse é o primeiro nome. Vamos ver o segundo nome então. O segundo nome é Quirinale, tá? Esse é o segundo nome. Vamos para o terceiro. O terceiro nome é Viminale. E aí agora nós vamos para o quarto nome. O quarto nome é Palantino. Isso aqui é os nomes das 7 colinas. Vamos lá. O quinto nome é Esquilino, tá? Para você ver que esses nomes são, vamos lá. Sexto nome, Célio. Não são simbólicos, não. São verdadeiros, tá? E o sétimo nome é Aventino. Aqui estão as 7 colinas de Roma, que o Leandro Quadro questionou com Samuel Ramos, de que eles são simbólicos. Não é verdade, tá bom? Eles são realmente verdadeiros. Cidade das 7 colinas, essa é a cidade onde habita o trono de Satanás, segundo está na profecia. Não vão querer me condenar por isso, que está escrito, tá? Então, o Criador, ele aproveitou um bocado de coisa aí que parece simbólico. Uns são, outros não são. É preciso ter o poder de Al-Hulin na vida para poder divulgar corretamente. Então tá aí, a grande cidade chamada Roma. Eu encontrei outro documentário dizendo que Roma foi edificada em 756 AC, coisa assim. Agora fica meio difícil para a gente realmente ter uma data correta para ela, porque segundo está na profecia, foi em 1929 que Mussolini passou para o papado os 44 mil hectares. Então a data que é 1929 também é a data aonde nasce Roma, tá? Inclusive tem um documento dizendo que ela é do dia tal de abril de 1929. Então fica difícil para você falar no meio desse horror de mentira que é exatamente pregado pelo sistema católico, espírita e protestante luterano. Então vamos lá, eu quero falar para vocês aqui de algo super especial referente ao ecumenismo. Como nós vimos aí nos estudos anteriores, quem criou o cristianismo foi exatamente o protestantismo luterano, procurando assim fazer uma homenagem a Roma, ao papado, aquele que sustenta eles, aqueles que dão o pão de cada dia para eles. Eles então disseram, Apocalipse 13:14, façamos uma imagem, aquela que ferida a espada foi morta, mas sobreviveu. Isso trata-se do papado, nós já sabemos. Então essa imagem foi o Cristo. Essa imagem foi feita exatamente para unificar. Unificar o quê? Os 3 sistemas, espírita, católicos e protestante. Com isso, a religião jesuíta teve que dar uma folga, Mas aí, como veio Jesus, eles anexaram o nome Jesus ao Cristo, aí ficou Jesus Cristo. Mas se você for lá, no livro de Manial, Mateus, e você vê a questão do nascimento do nosso Salvador, você vai ver que não tem nada a ver com esse Jesus, porque lá vem do hebraico. Mas foi colocado Jesus e cadê o Cristo? Lá não apareceu o Cristo. Isso já deixa faltando. Se não tem o Cristo, então essa profecia é falsa. Não pode ter nenhuma veracidade.
Então o Cristo apareceu quando? Veio aparecer aqui no período laodiceano, depois de algum tempo é que vem aparecer esse Cristo, né? E aí eles regrediram, eles puxaram para trás, começaram a escrever nas histórias o AC, anticristo, antes de Cristo. Que Cristo? Mas agora a gente aprendeu que estudando, procurando ter uma comunhão íntima com o Salvador, todas as coisas serão mostradas para nós, os pequenininhos dele. Mas em outro relato, descobri que eles anexaram essa questão do cristianismo a Constantino, né? Não. Constantino não criou o cristianismo, até porque o que Constantino não acreditava era no Deus Ra. Ele não seguiu o Deus Ra. Mas ele teve uma visão na qual ele tirou aproveito dessa visão, ele escreveu nos escudos dos seus guerreiros e terminou ganhando aquela guerra. E assim ele anexou aquela vitória dele, como eles dizem, né, ao Deus Ra. Foi daí que ele passou a acreditar no Deus Ra e, se não me engano, foi até batizado no nome do Deus Ra, que na realidade é o mesmo Jesus, tá? É o Deus Sol, o Deus Ra. E aí eles fizeram o favor de dizer que Constantino deu apoio, né, ao cristianismo. Rapaz, é muita coisa que tem para você distinguir, viu? Então, o fator de criar-se um cristianismo pelo o protestante que criou, o objetivo era exatamente unificar os três sistemas, espírita, católicos e protestantes. E eles conseguiram, fazendo com que todos sejam cristãos. Mas não vamos parar aqui, vamos olhar para trás e ver que o protestantismo pastoral deve um favor especial ao protestantismo, exatamente, maçônico, que foi quem liberou para eles um CNPJ em nome de Sua Excelência o Papa, tá? Dando a eles a isenção de impostos. Então, o que é ecumenismo? Para nós sabermos o que é ecumenismo, é uma união, tá? Mas não tem nada a ver com o que você pensa. Aí você vai dizer assim, não, é porque quando vier o cristianismo, todo mundo vai ser cristão de uma forma geral. Então faz sentido. Só que nesse caso aqui não é isso. Nesse caso aqui trata-se da política, porque o sistema maçônico ele é político. Qual é a forma agora de haver uma unificação no sistema político? Exatamente. O político ele não tem partido, partido, ele não pode ser partidarista no evangelho como eles falam, tá? O político ele tem que ser amigo tanto do espiritismo, como do catolicismo, como do protestantismo. Qualquer político que se envolver na política, se envolver, porque agora não vai acontecer mais isso, está acabando, tá? Qualquer político que se envolver tomando partido de igrejas, ele está ferrado, ele não vai se eleger. Por quê? Porque a palavra ecumenismo, ela resulta exatamente numa união política, tá? E eu vou explicar aqui para vocês. Digamos que esse ano que vem agora, eu me candidatasse a deputado federal. Mas em qual estado? Aqui no Mato Grosso. Digamos que eu estou aqui no Mato Grosso, eu me candidato a deputado federal por aqui. É assim, eu vou andar de cidade em cidade, porque o deputado federal, ele não precisa só do voto do seu estado, tá? Ele precisa dos votos geral. E o estadual não, o estadual precisa só dos votos do estado dele. Digamos que eu me candidato a estadual. E assim, eu vou sair de cidade em cidade. Mas se eu fosse procurar ser eleito, porque eu estou visitando porta a porta, fazendo amizade, conquistando o povo através da minha, digamos, simpatia, não ia dar certo. Por quê? Porque não dá tempo. É voto demais para ganhar. Bom, mas aí eu chego numa cidade, digamos que eu vou chegar em Rondonópolis, que eu estou aqui perto.
E a quem eu devo procurar? Eu devo visitar o povo de porta a porta, eu vou dar conta? Não, de maneira nenhuma. Sem falar na zombaria que eu vou ter que suportar. Mas aí eu vou, procuro o padre, procuro o pastor e procuro o pai de santo. E faço uma proposta para eles. O que é que eu vou pedir? Eu vou pedir um culto ecumênico. Mas como assim? Eu quero que o padre, o pastor e o pai de santo se unam naquela praça, onde nós vamos colocar um som pesado, vamos colocar anúncio de show gospel, tá? Quem sabe até sortear algumas cesta básica por conta do político, tá? E assim nós vamos ver as massas. Esse é um objetivo do político, não dos evangélicos. E quando for à noite, tá? Foi marcada aquela festa na praça, um culto gospel ecumênico. E aí quando for à noite está ali exatamente o padre, o pastor e o pai de santo, que convidar as suas massas, convidar as suas igrejas, né? Seu salão de telecô e etc. Bom, e aí vai, a movimentação é grande porque o povo vai para fazer o quê? Para adorar a Jesus, para cantar louvores a Jesus e a Cristo, tá? Veja bem, é uma união. A união das igrejas, sim, mas em que sentido? Nem eles mesmos entendem aquilo ali. Porque daqui a pouco para a música e o padre sobe no palanque, pega a tribuna, quer dizer, e ali faz o seu sermãozinho em nome de Jesus Cristo. Que maravilha! Os católicos dão maior 10, que beleza, o padre falou bem. O padre desce, aí o pai de santo vai, também faz a sua palestra em nome de Jesus Cristo. E os espíritas gostam porque viu o seu pai de santo falando, beleza. Mas agora a surpresa é que de repente sobe o pastor, em especial o adventista. Vou botar logo aqui. Quando os adventistas olham que o pastor está lá, eles começam a fazer uma discriminação. O que acha que o pastor está fazendo ali, rapaz? Mas, moço, não se envolve com isso não, moço. E aí começam as perguntas. Eles estão estranhando. Mas por quê? Aí aparece um irmão mais sábio. Diz assim, irmão, mas nós não somos irmãos? Somos, mas nós não se envolvemos com o catolicismo e nem com o espiritismo. É assim que ensina na igreja. Não, irmão, mas todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. Aí um olha para o outro e pensa assim, na realidade tem razão. Então, irmão, vamos dar a mão para todos, não tem problema. Nós somos irmãos em Cristo. Isso chama-se uma união. Mas só que o objetivo daquilo ali não tem nada a ver com o Criador. Embora aquele povo que esteja ali façam tudo para acreditar que todo o seu louvor, todos os seus esforços são dirigidos ao Criador. Mas na realidade não é, gente. É o político. Quando termina tudo, aí aquele político inteligentemente convoca os 3 líderes e diz, se vocês me elegerem, o que vocês querem que eu dê em troca para vocês? E cada um agora estipula o seu preço. Ah, tá. Sendo assim, a campanha do político vai ser feita sem ele fazer muitos esforços. Por quê? Porque agora o padre vai chegar na igreja e vai dizer, olha, eu tenho uma pessoa muito especial para apresentar para vocês, você que vai dar o seu voto. E faz a propaganda dele ali. Os adventistas, pelo outro lado, eles fazem um jogo de João sem braço. Eles fazem uma pregação e simplesmente eles não vão falar de política direcionada. Mas eles contam uma historinha especial e os irmãos ficam sabendo que o apoio que ele vai dar, o político dele é o político fulano de tal. Bom, ali já está o apoio. O pai de santo, pelo outro lado, como o conhecimento é menos, ele vai direto nos irmãos. Irmão, olha, o homem da gente votar, irmãos, é o deputado fulano de tal, porque é gente boa. E chega até a citar o que foi que ele prometeu. E assim
aquele político alcança o seu objetivo, não só em uma cidade, mas em todas elas. Esse é o motivo pelo qual hoje acontecem muitos cultos ecumênicos. Quando você vê acontecendo um culto ecumênico, não é reunião das igrejas, e sim é uma estratégia política para que as religiões devolvam favores pelos quais eles são excluídos de participar pelo fato da política ser coisa suja, tá? Todo mundo já sabe disso. E os evangélicos, eles querem estar longe dessas coisas. Então aí vem uma forma dos evangélicos devolver um pouco da gratidão do CNPJ que eles têm, que isentam eles de impostos. Porém, nenhum político pode obrigar a nenhum dos líderes evangélicos a fazer com que os súditos votem nele. Então eles têm que vir com cuidado, com muito carinho, com muito jeito, para que eles não sejam desacreditados, senão eles perdem a campanha. E assim eu quero dizer para vocês, o que é ecumenismo na história, no jogo do bicho? Ecumenismo não é uma questão que as pessoas estão pensando que as igrejas vão se unir para sempre e acabou. Não tem nada a ver. Ecumenismo é um ato que acontece no momento onde há uma necessidade política. É um político que estrategicamente faz o seu lance, tá? E espera alcançar os votos que ele não conseguiria naquela cidade, se não fosse a ajuda de quem? Exatamente, dos evangélicos. Esse é o motivo das bancadas evangélicas hoje estar lá em cima, no Senado, em todos os lugares, tá? Por que é que o movimento gay, ninguém quer combater o movimento gay? O movimento gay tem a sua participação também, eles fazem a sua caminhada, aqueles marcha gay, né? Por que que ninguém se levanta contra aquela aberração? Por que que até lei foi feita para que ninguém mexa com eles? Exatamente, porque eles têm aí a sua porção de voto, quem sabe 30, 35, 25%. O certo é que o gayismo cresceu muito no Brasil e no mundo. Então, não pode ser discriminado por questão de ser processado, mas, na realidade, é porque há interesses políticos por causa disso. É lésbicas, são gays, todos eles têm os direitos deles. Mas por que esses direitos? Esses direitos não vêm da lei do Criador. Pelo contrário, nas Escrituras Sagradas, tais coisas é aberração. No passado eles eram tirados do arraial e eram apedrejados. Mas hoje nós sabemos muito bem que esse povo ganhou, pelo sistema político, eles ganharam direitos que o Altíssimo não dá, né? Então a gente tem que entender como é que está funcionando esse sistema. O que é ecumenismo? Exatamente. Ecumenismo é uma união que no final a gente pode juntar os três e provar que todos os sistemas são cristãos, todos são seguidores de Jesus, do Cristo, tá? Mas como agora, nós vamos passar agora para a questão do que está acontecendo. Nesse momento, o Papa, exatamente pela a nova ordem mundial, o Papa está derrubando o sistema político maçônico, né? Daqui a pouco não vai ter mais essa política, já foi anunciado, o próprio Bolsonaro já avisou que se não ajeitar as urnas eletrônicas, para não ter roubo, não haverá política, ele falou, não haverá eleição. Então, é um golpe muito duro para os maçons. E eles estão aí pinotando, procurando as leis para lascar com Bolsonaro. Mas isso não é só no Brasil, todos os países estão seguindo exatamente o mesmo trajeto de Bolsonaro. Motivo, porque Sua Excelência o Papa, presidente mundial, quer realmente que aconteça esse fator. Então, a velha política, como disse Bolsonaro, está com os dias contados. Os maçons estão aí procurando meio de ficar em pé, mas não tem jeito.
Eles estão se apadrinhando, os maçons da China vêm para o Brasil para dar apoio, vão para outros países, mas na realidade não tem como. Porque a máquina que, de certa forma, locomove o mundo chama-se questão monetária. E essa questão o Papa mais o Trump tomaram da mão dos maçons. Tá? O sistema quântico, né? O QFS, foi montado e está coordenando toda a questão monetária do mundo. Não é só de um país. Tá? Tirou aquele sistema SWIFT dos maçons, acabou. Aquilo lá praticamente está morto. E eles estão sem dinheiro para locomover as suas políticas. É tão tal que a proposta aqui no Brasil foi absurda que eles fizeram. Um absurdo de dinheiro que eles pediram para as campanhas deles. Quer dizer, eles, além de enrolar a população, eles querem ter muito dinheiro para fazer o que bem lhes convém. São leis abomináveis que foram feitas para locomover o povo, para que o povo se tornem cada vez mais estúpidos e ignorantes, sem saber de nada. É isso que eles querem fazer. Só que nesse momento o Papa tirou deles o sistema SWIFT, colocou o sistema QFS, isso é fato, por isso que eu estou falando, isso é fato. Aqui no Brasil esse sistema é chamado de Pix. Funciona com a rapidez, com a maravilha, que todo mundo se maravilha. Então, esse sistema está caindo, ele está morto praticamente. Mas os maçons não se entregaram ainda. Tudo que nós estamos vendo aqui, dessa velha política aí maçônica, no FTS, exatamente, no STJ, na Câmara dos Deputados, no Senado e no tal de Supremo. Tá com os dias contados. Bolsonaro já poderia ter dado um golpe militar em cima deles e ter muito deles na cadeia. Mas o presidente Trump, com certeza, até uma lâmina saiu, avisando que Bolsonaro não fizesse nada agora, ficasse tranquilo, que o dele está guardado. O Trump vai voltar. E quando ele vai voltar com o STM, que é o Superior Tribunal Militar. Isso já está mostrando, as pessoas, a mídia já está mostrando. O presidente do Tribunal Superior Militar aqui no Brasil já anunciou que eles estavam puxando demais a corda e a corda ia quebrar. Que eles não deixam Bolsonaro trabalhar. Eu só quero dizer para vocês que um sinal para todos verem. Quando o Bolsonaro ganhou para presidente, eles foram fazer uma comemoração, aquele nhonho lá, o presidente da Câmara dos Deputados, aquele sapo gordo, desculpe a expressão, mas aquele parece mesmo um sapinho gordo. Aí ele chegou para Bolsonaro e disse: olha, Bolsonaro, você tem que dar um ministério para o bem. Bem, acho que é o partido dele. Aí o Bolsonaro olhou para ele e sorriu, até eu sorri, porque o que Bolsonaro fez foi uma gozação. Bolsonaro olhou para ele e disse assim, o Bolsonaro é gozador mesmo, ele olhou para ele e disse assim: olha, Rodrigo, eu não quero ser preso. Então, ninguém entendeu o que foi que ele falou. Por quê? Porque não é isso que estava estipulado entre o governo dos Estados Unidos e o presidente Trump. Aliás, dos Estados Unidos e Bolsonaro. Bolsonaro está sabendo do que está acontecendo. E de lá para cá, todos nós temos visto que Bolsonaro não deu apoio a nenhum desses políticos. Pelo contrário, eles estão tentando derrubar ele, pegam as leis e modificam e faz o que eles bem querem, mas Bolsonaro continua firme. Então Bolsonaro recebeu um recado do Trump: fica quieto, Bolsonaro, fica quieto, não mexe com nada ainda não. Mas no 7 de setembro, os militares iam entrar em cena e ia aplicar o 142. Então, não foi permitido. Deixa quieto, porque já já vai ter julgamento para todo mundo. E assim, olha o que aconteceu. Tá quieto aí. Mas nós estamos vendo eles inventando coisa aí, inventando tal de faixa azul nas grandes cidades, cobrando um absurdo de dinheiro das pessoas, sim, porque de 2 em 2 reais, de 3 em 3, a galinha enche o papo.
os postos de gasolina, com a gasolina, um preço tão absurdo, nunca se viu. O que é isso que está acontecendo? Exatamente, é isso aí, a velha política está morrendo. Como falei, está com os dias contados. Então, queridos, eu quero dizer a todos vocês que o que estou falando tem base profética. Não estou falando aqui jogando nada ao vento. Estou falando aquilo que tem base profética. Então, depois desse lance aí, depois que ele abater, que o papado conseguir derrubar esse resto de política protestante que tem aí, maçom, aí ele vai para cima dos pastores. Por quê? Porque o dinheiro que os maçons davam para os pastores através do CNPJ não vai ter mais, tá? Governo nenhum vai aceitar mais. Pastor tá enricando aí nas costas das pessoas, não. E ainda por cima pegando dinheiro público, como eles pegam. Aí você nem sabe como é que isso funciona. Vou ver se dá tempo de eu explicar. Veja bem, os pastores ele tem uma carta dada pelo fato deles serem doutores da teologia, e essa carta dá a eles a isenção de impostos. Digamos que se eu fosse pastor e tivesse, como eu estou aqui no Tesouro, e eu quisesse fundamentar aqui uma igreja, o que é que eu ia fazer? Eu pego a minha carta e aí eu vou visitar os fazendeiros, eu vou visitar ao redor os industriários, todos eles. Visitar e eu vou pedir para eles uma ajuda. Eles vão dizer, olha, eu não tenho condição financeira para fazer isso. O que eu tenho aqui é só o dinheiro de devolver o imposto. Aí o que é que eu digo? Não, fazer o seguinte, então, você passa esse dinheiro que você tem para mim e eu te dou um documento, tá? Que me dá autoridade para pegar esse dinheiro. E você apresenta na Receita. E assim o cara diz, tudo bem, ele fez uma boa amizade com aquela pessoa, porque eles vêm com tudo, viu? Já conquistou aquela pessoa, e aí aquela pessoa faz isso, ele vai dar um documento que ele apresenta na Receita, esse documento é aceito, é obrigado a ser aceito, eles são chamados de... já me esqueci o nome que eles são chamados, que não tem nada, eles não resolvem nada disso. Inclusive o Bolsonaro já deu uma lapada em cima disso aí. As igrejas, elas não pagam imposto, não devolvem imposto. Igreja não, esses pastores aí. Eles dizem que são filantrópicos, é uma filantropia. Não tem vergonha de ficar pedindo. De vez em quando aquele tal de José de Paiva Neto tá mandando a secretária ligar pra gente, pensa que não vai atender. Quem é? É a Legião da Boa Vontade que tá pedindo aqui uma ajuda. Ajuda o quê, rapaz? A gente não sabe pra que é, bandido. Pedindo ajuda para dar para ninguém, vocês dão nada para ninguém. Quando recebe 200 cestas básicas, dá uma e o resto eles vendem e botam na conta deles. Anda de jatinho, tudo mais, enquanto o povo anda de pé, morrendo de fome. Por quê? Porque as contribuições ecumênicas que deveriam funcionar só serve para enricar pastor. Aquele Valdemiro Santiago não tem vergonha de vir a público chorar, dizer que ele está passando dificuldade. É uma aberração um negócio desse. Tudo isso por quê? Porque a Constituição não permite ir para cima deles. Isso foi um negócio feito para deixar eles isentos de imposto, para eles servirem ao povo. Mas o que menos o povo vê é uma cesta básica da mão desses pastores. Então, vai ser caçado todos os bens que eles têm, porque não é deles. O que eles têm vem do povo, vem do governo. Então vai ser tirado. E nesse momento esse protestantismo pastoral também está caindo. O Papa já anunciou o cristianismo que ele vai declarar como decreto. Vai ser decretado o cristianismo. Qual é a finalidade disso se todo mundo já é cristão? Se é espírita é cristão, se é católico é cristão, se é protestante é cristão. Mas o Papa vai decretar para, com essa findade, também derrubar tudo quanto é igreja protestante. Vai ser tudo confiscado pelo governo e tudo doado para o povo. Então, gente, agora vocês já sabem o que é ecumenismo.
eu vou ficando por aqui e até mais na frente a gente fazer outra mensagem. Olá, vamos para o terceiro vídeo, o falso profeta. Nós vamos falar agora do terceiro espírito. Esse espírito, ele é exatamente considerado o falso profeta, o protestantismo. Então, durante os anos que eu passei na igreja adventista, eu só ouvia eles detonar os outros sistemas, as outras igrejas, detonando as filhas. Uma prostituta que detona as próprias filhas. O catolicismo nem se fala o tamanho do menosprezo que eles têm por ele. O espiritismo também é outro. E essa é uma forma de ocultar algo que as pessoas que estão lá se acham corretamente certo no que estão fazendo, sem um pingo de observância ao seu derredor. Eu digo assim, mas eu não condeno ninguém, porque eu estive lá também, não tinha por que ficar desconfiado, porque eu não via motivo, eu não via nenhuma saída, eu não tinha nenhum conhecimento para falar as coisas que estou falando hoje. O que estou falando hoje é porque veio conhecimento. O Criador, em sua bondade, em sua magnitude, dispensou para mim exatamente um conhecimento que não é para todos. E isso é motivo de muita honra para mim. Mas também é motivo de eu ficar certo de que sofrerei algumas retaliações pelo fato daqueles que não conhecem achar que estou mentindo, que estou inventando. Mas é uma mensagem só para 144 mil. Vi sair da boca do falso profeta. Quer dizer, o falso profeta é exatamente um protestantismo que trabalha minuciosamente no ocultismo. Como falei, o protestantismo luterano ele se dividiu em duas partes. Uma das partes é a maçônica, né? A maçonaria. Foi essa que ficou com a parte do lastro monetário do ferro, que se estendeu lá do período das pernas de ferro, se estendeu até o período europeu, misturado com Estados Unidos da América do Norte. O lastro monetário também era o quê? Ferro. Ferro, a moeda, todo o dinheiro, todas as riquezas desses dois períodos, exatamente, também ficaram na mesma regência do Império Romano. Esse é o motivo de Apocalipse 13, versículo 2 dizer que o dragão deu seu trono, seu poder e grande autoridade à besta. Sendo que tudo isso aí trata-se que o império chegou ao final, né? Então todo o poderio mundial passou ao quinto poder mundial na gestão do papado e da segunda besta, Estados Unidos da América do Norte, o protestantismo. Em outras palavras, queremos dizer que o papado dividiu com o protestantismo luterano uma regência que era de Yahushua Mehushihai. E assim por diante, eles derrubaram o sistema protestante que vem do hebraico arcaico. E as pessoas não têm a menor noção que esse protestantismo que está aí na atualidade não é o verdadeiro. Que o verdadeiro foi exatamente, de certa forma, deixado para trás por esses três sistemas que estão aí, espírita, católico e protestante. Mas nós temos a verdade, né? A Emeitiur, como é no original hebraico arcaico, e estamos levantando ela agora para a honra de Yahushua Mehushihai. Esse é o nome que eles tiraram para colocar as parafernálias que vêm aí do espiritismo, do catolicismo e do protestantismo luterano. É muito importante a gente observar bem o que estou dizendo aqui.
que estou dizendo é que a nossa Emeitiula, a qual eles chamam de verdade, está entupida com esses 3 espíritos imundos aí de Apocalipse 16:13. Suas doutrinas e ensinamento de homens. Esses ensinamentos não tem nada a ver, eles vêm, veja bem as suas origens, eles vêm da Umbanda, Quimbanda e do Candomblé. São esses 3 elementos que se dividem entre África, Egito e Grécia, tá? E agora vem o catolicismo do papado, com essa mistura de deuses que vem exatamente desses 3 sistemas, Umbanda, Quimbanda e Candomblé. Aí vem o protestantismo luterano, exatamente com a mesma mistura. Os 3 se uniram nesse sistema, abafando assim a origem que vem do hebraico palio, hebraico arcaico chamado. E assim o mundo viaja nesse sistema achando que tudo está correto, porque eles não tiveram mais luz. A descendência que veio depois de Filadélfia, no dia a dia, foi perderam a luz 100%. E nos dias atuais ninguém consegue enxergar, a não ser aqueles que tomam a parte que vem de Ellen White, que é dos livros que ele chama espírito de profecia. Não tem nada a ver. Eles paganizaram isso aí também, colocando espírito. Espírito é de demônio, tá? Eles dão o testemunho de Jesus, é o espírito de profecia. Toma jeito, rapaz. Não existe essa palavra no hebraico palio. Existe sim o testemunho de Yahushua Homer Hushai, que é exatamente a nova aliança que ele ensinou aos discípulos para fazer. Essa aliança, que é exatamente o Pessa, a nova forma de tomar o Pessa, no meio religioso dos 3 espíritos, ela é toda bagunçada. E eu posso explicar aqui um pouco dela. O Pessa verdadeiro é tomado ainda uma vez por ano para remissão de pecado. Esse Pessa é aquele que Yahushua ensinou quando ele foi dar aos discípulos. Cafos disse para ele, quando ele foi lavar os pés dele, ele disse: não, meus pés tu não lava. Ele disse: se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo no reino. Quer dizer, faltava ali a humildade. Cafo estava envergonhado. E Yahushua disse: é necessário que se faça isso, porque senão tu não entra lá. Então ele disse: não, então pode me lavar todo. Ele disse: todo não, não precisa, tu já fosse lavado. Quer dizer, já tinha sido emergido. E ali ele lavou os pés dele. Então na hora de tomar o Pessa, ele disse: é dessa forma aqui. Pegou o pão, disse: comais, este é o meu corpo. Quer dizer, agora não se mata mais o cordeiro de 1 ano. E aí ele disse, pegou o vinho e disse: bebais todos. Quer dizer, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Quer dizer, ainda estamos tomando Pessa errado, porque Yahushua encheu uma única taça e mandou que todos eles bebessem. E a gente pega aqui e divide. Não, não pode dividir, porque ele simboliza também o mesmo sangue que foi derramado do cordeiro. E ele era parado numa única taça. Então isso aí a gente vai praticar no próximo Pessah. Então ele disse: bebais, e quando vocês fizerem de novo, façam em memória de mim. Está lá em 1 Coríntios, se não me engano, 11:24, é por aí assim. Então o novo Pessah agora não se toma mais como era no ritual da velha aliança, tá? Tomava-se no dia 14. Esse Pessah tomado por Yahushua foi tomado no dia 10, porque no dia 11, metade da semana, ele seria abatido, como diz o profeta Dayanu 9:27. Ele fará uma aliança com muitos em uma semana, e na metade da semana ele vai cravar o que? A lei cerimonial no madeiro. Então encerra-se o sacrifício e a oferta de manjares. Não era mais necessário. Agora a forma é essa de tomar o Pessah. E outro texto diz: uma só emuná, uma só fé e uma só imersão. Quer dizer, tu já foi imergido, agora tu não precisa mais imergir. Então se tu pecou,
durante o ano, que com certeza peca, quando for no dia 10 de Abib, primeiro mês do ano, tu vai tomar o peça e o peça vai fazer toda a purificação que faria a imersão. Ele falou isso para Nicodemos, tu tem que nascer da água e do rura urim. Quer dizer, tu tem que aprender que toda essa cerimônia vai ser tirada. E assim por diante, o protestantismo verdadeiro, ele usa esse rito. Esse rito aqui é o único e verdadeiro deixado por Yahushua. Façam em memória de mim. Quando foi que ele tomou o peça? Na metade da semana. Dia 10, na metade da semana, ele foi cravado no madeiro. Passou 3 dias no pó. Dia 12, que era sábado de lua, como eles falam, né, no popular. Passou 12, 13, 14. Era o dia da preparação, mas aquele Sheb Volial que estava ali, ou seja, o sábado, como eles falam, ele não era um sábado do 7º dia. Era a lua do 4º crescente. Ele ficou no pó 12, 13 e 14. Lucas 24, 1 diz, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, no pôr do sol, assim que o sol se pôs, Yahushua ressurgiu dos mortos. Tá? E assim, em seguida, foi a festa. Para que essa festa? Exatamente, a festa da alegria. Ele está vivo, ele vive e vive eternamente. Reina para todos sempre, Yahushua Romeu Shihai. Isso aqui é fato, é verdadeiro e tem que ser feito em memória de Yahushua. Então, o que acontece? Eu estou contando aqui meio que rápido, porque o tempo é pouco, mas todos vão entender. Então veja bem, o sistema protestante luterano, eles tomam o peso de que forma? De 3 em 3 meses. A igreja adventista é assim, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. Não, nos grupos vocês podem dar de 3 em 3 meses, mas nas igrejas central toma de 6 em 6 meses. Que coisa, né? Sem nenhum pingo de profecia, sem nenhum pingo de respeito ao Salvador. Por quê? Porque isso aí é tomado dentro de uma idolatria, dentro de uma endeusamento. Isso não é declarado ao próprio Salvador Yahushua. Tudo está desordenado. Quando se trata de guardar mandamento, a igreja adventista relata que eles guardam o mandamento. Vai lá para tu ver se eles têm Orraviula ao próximo. Vai. E Orraviula ao próximo é os mandamentos da segunda tábua. E o Salvador, aonde? Eles estão guardando é o sábado. O sábado é Saturday, é dia de Saturno. O dia verdadeiro de guarda é o Shevolial. Mas eles não estão preocupados em procurar onde está o verdadeiro, porque esse de Roma eu não quero. Tá? Esse de Roma é furado, porque o profeta diz que o homem do pecado cuidaria de mudar o tempo e a lei. A lei que ele mudou foi o Shevolial, o tempo foi o círculo de lua, que aqui embaixo ele mudou o círculo de lua. Nós temos calendário também para vocês estudar. Todos vocês que estão acessando o meu canal, procurem aí os calendários, estudem os vídeos do calendário que vocês vão ver bem explicado também. Então, esse protestantismo falso, ele vai cair agora para 144 mil, porque o verdadeiro profeta está se levantando e Yahushua nos trouxe de volta a verdade. O ministério dele não pode se acabar antes de ele chegar. Ele falou lá em Manial, Mateus 28, 19. Tem um texto aí que eu falei 28, 9, gente, mas me perdão, é 28, 19, viu? Ele diz, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, se ele não voltou ainda, é porque esse calendário que nós estamos andando por ele é o gregoriano, ele adulterou ele. Ele colocou 28 dias de acréscimo nele. Ele não tem 360 dias lunares, ele tem 388 dias, e de 4 em 4 anos ele tem 389 dias. Esse acréscimo fez com que o calendário gregoriano se antecipasse 34 anos e uns quebrados por aí assim, tá? Eu estou contando para vocês aqui porque isso é fato, isso é verdade. Então as pessoas perguntam por que Yahushua, ou seja, eles falam Jesus, por que Jesus não voltou no ano 2000? Porque no calendário gregoriano não é o ano, não é verdadeiro. O verdadeiro é no calendário lunisolar, até o ano 2034 mais ou menos.
Yahushua estará voltando, para mais ou para menos. Por causa do adultério, a gente não tem a integridade 100%. É como as pessoas dizem, não, mas agora 25 de dezembro é dia do nascimento de Jesus. Olha, de Jesus pode ser, mas o dia do nascimento de Yahushua HaMashiach é na metade da semana, segundo o profeta falou. Daniel disse que ele encerraria na metade da semana. Então, assim como ele nasce na metade da semana, ele morre na metade da semana, tá bom? Então, calculando que a profecia aplica os 4.000 anos dentro do calendário verdadeiro, ele nasceu então, para que ele morresse na metade da semana, no dia 11, ele nasceu no dia 11 de Abib de 3.967, tá? Quando fecha os 4.000 anos, ele tem 33 anos, dá certinho. Isso é profético. Então, é aí que o cordeiro foi abatido. Daí por diante a contagem começa com mais 2.000 anos. Esses 2.000 anos é para fechar uma semana profética de 6.000 anos. Porque o sétimo dia, ou seja, o sétimo milênio, é exatamente fora dos 6 dias da semana. No sexto dia é o descanso, no sexto dia é preparação. E é como está acontecendo agora. Nós estamos caminhando para os últimos dias do sexto dia anual, milenar. Estamos nos preparando para ver Yahushua voltar. Então, isso aqui é baseado nas Escrituras. Isso aqui não é baseado em contagem romana de Jesus, de coelho de Páscoa. Não, nada a ver. Então, o verdadeiro Pessah da nova aliança é tomado exatamente no dia 10 de Abib. Tá? Foi mudado porque o próprio Cordeiro, o próprio Yahushua, foi sacrificado na metade da semana. Pode conferir em Daniel 9:27. Tá? E ele fará uma aliança com muitos em uma semana, e na metade da semana encerra-se o sacrifício e a oferta de manjares. Então não tem por que discutir. Você quer a verdade que está se levantando, a Imeitiur que está se levantando? Por que eu digo hoje bato? Eu não tenho medo de sentar com qualquer PhD e explicar para ele as profecias como Yahushua tem me mostrado. Quer aceitar? Aceite. Se não quiser, problema seu. Não estou aqui para adular, não estou aqui para, como se diz, lisonjear as pessoas, adular como os adventistas fazem, como eles me ensinaram uma vez a fazer isso. Irmão, tem que ser cortês, tem que ser assim, tem que ser assado, para você conquistar as pessoas. Muitas vezes fui humilhado e ficava sendo humilhado até a pessoa resolver parar de me humilhar. Tinha que trazer ele para Jesus. Para ganhar para Jesus era assim. Mas para Yahushua não é assim não. Para Yahushua eu falo, e se você quiser, bem, se não quiser, é tipo o profeta Eliseu no popular, né? Quando o capitão da Síria veio, e ele disse, de lá mesmo, diga ele para ir lá no Jordão mergulhar 7 vezes. Não, mas o capitão queria as honras de capitão que ele era. E o capitão ficou chateado com o profeta. Já não queria mais ir. Aí o soldado disse, não, capitão, mas vamos lá. Mergulhou 2, 3 vezes, já não queria mais mergulhar porque não viu nada mudando no corpo. Mas capitão, o profeta disse que é 7 vezes. Não, mas aquele profeta é muito esquisito. O profeta não veio nem me receber, eu que vinha cheio de alegria para conversar com ele. Não, o profeta só fez mandar ele de lá. Vai lá e diz para ele ir no Jordão e mergulhar 7 vezes. Meu amigo, ele só mudou de ideia quando ele viu que o profeta falou a verdade. Na 7ª vez ele ficou limpo. E hoje eu digo mesmo, você quer salvação? Leia, estude, se dedique, entrega a tua vida aí ao Yahushua HaMashiach. Te humilha perante ele, porque é isso que eu faço, e esse é o ensino que eu tenho para dar a cada um. Te humilha perante Yahushua HaMashiach, porque ele não precisa de ti, é tu que precisa dele. Tu queres salvação? Esteja apto a ouvir, a prestar atenção, a analisar, a pesquisar, para conhecer se realmente o que estamos falando é a Emeitiur, é a verdade.
Do contrário, se tu não quiser, tu pode ficar comendo essas porqueiras que vêm do espiritismo, do catolicismo e do protestantismo adventista e luterano. Não tem problema não. Ninguém vai te forçar nada, porque o próprio Augusto disse não é por força e nem por violência. Então, queridos, veja bem, é motivo de alegria para nós termos a Emeitiule e falar da Emeitiule, quer dizer, da verdade. Conhecereis a Emeitiule e a Emeitiule vos libertará, tá? Ou seja, conhecereis a verdade no popular e a verdade vos libertará. Então eu digo para vocês, vamos estudar porque a coisa é mais do que séria. E aqui eu vou deixar uma mensagem que, se alguém quiser mandar esse áudio-vídeo para Luiz Gonçalves e os demais pastores que a Igreja Adventista está exatamente cortando os direitos deles, eu fico satisfeito que você faça isso. Não estou desafiando ninguém aqui, eu estou indo de boa. Eu quero dizer para seu Luiz Gonçalves e todos os pastores aí que é a Igreja Adventista, ou seja, que o meu amigo da cara de sardinha enlatada aí está tirando, porque por qual motivo? Por qual motivo que ele não vem e não explica para o povo? Porque exatamente fica muito feio. Nós estamos tirando os pastores porque eles estão realmente falando, detonando o sistema, porque nós fazemos parte do mesmo sistema católico e espírita. Nós somos entrelaçados, a nossa doutrina é entrelaçada, mas esses pastores estão querendo falar a verdade sem ter conhecimento, coitados. Mortos de apaixonado pelo sistema adventista, mas eles acham que tem que, detonando o catolicismo e o espiritismo, eles estão fora, tá? Eles estão fora. Eles não sabem, eles não enxergam que o sistema que eles estão querendo defender, o adventista, ele é o culpado, ele está entrelaçado nos deuses dos romanos, nos deuses dos espíritas. Então eles não podem falar, ou vocês aceitam ficar quietinho para ganhar balinha. É assim que esse presidente aí pensa. Pensa não, age. Vocês têm que ficar quietinho para ganhar balinha, meus filhos. Vocês não podem falar mal do catolicismo, é eles que botam o feijão na nossa panela, tá? Vocês não podem falar mal dos espíritas, porque se vocês falar mal dos espíritas, vocês estão falando mal dos deuses deles. Se vocês falar mal do catolicismo, detonar eles, vocês estão falando a mesma coisa que nós fazemos. Eles adoram os mesmos deuses que nós adoramos. Vá lá no salão de macumba e pergunte lá para o pai de santo quem é que ele adora. Ele vai dizer é Deus, é Jesus, é o Cristo. Vá lá na igreja católica e pergunte qual é o Deus que eles adoram. Ah não, é Deus, Jesus Cristo. Aí não, até um acréscimo ainda. A gente adora Maria, adora também os deuses que foram canonizados, mas o principal é Jesus Cristo. É assim que eles vão dizer. Mas aí você entra lá na igreja adventista, especialmente no dia de sábado, e pergunta a ele lá que estiver pregando, como é o nome desse culto que vocês pregam aqui no sábado? Eles vão dizer é culto divino. Pois é, divino, a César. Mas aí, quem é que vocês adoram aqui? Nós adoramos Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ah, é? Então não tem diferença dos espíritas nem dos católicos? Tem exceções, é claro, que vocês não adoram Aparecida, vocês não adoram Maria, vocês detonam isso aí, mas vocês aceitam o nome dos profetas com o nome de santo, né? São João, a Bíblia de vocês está cheia disso também, né? João, Pedro, esses não são os nomes que vêm no original. Uai, e agora os pastores que não têm conhecimento, eles são mestrados, PhDs, todavia, os que conhecem não se atrevem a detonar. Aí vem o Leandro Quadro já distorcendo que as 4 cidade das 4 colinas, né? Cidade das 7 colinas, quer dizer, não, aquilo ali é simbólico, Leandro Quadro. Como, Leandro Quadro? Aquilo ali, aquelas colinas tem até nome.
Quirino, Girino, sei lá os nomes dela, mas elas têm nome. Exatamente, o Samuel Ramos está 100% correto no raciocínio dele. Noutros não está, mas nesse está correto. Cidade das Sete Colinas é Roma. É lá onde está o trono de Satanás, é lá onde Bafomede, tá? É lá onde Bafomede fala com os homens e determina o que ele quer que seja feito. Eu não tenho medo de ninguém tirar minha credencial, não tem credencial dos homens, por isso que eu estou falando. Ah, mas qual é o motivo agora do presidente da Associação Geral dos Adventistas ter confiscado a credencial desses pastores e de outros que se levantam? Levanta, fala mal aí para tu ver. Fala mal da Igreja Católica para tu ver se eu não vou tirar tua credencial. Esse é o motivo do Leandro Quadro estar todo encolhido e outros demais aí não se levantam. Porque se levantar, perdem a credencial. E outra, não podem testemunhar contra aquilo que eles mesmos pregam, aquilo que eles mesmos falam, contra os deuses que eles mesmos adoram e adotam. Porque se o Espírito aceita Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, o católico aceita Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, os adventistas também aceitam Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. E mais umas coisinhas. Então como é que pode detonar uma a outra? Agora o Luiz Gonçalves não consegue enxergar, tá? Por isso eu digo, se você quiser mandar esse áudio vídeo para ele, pode mandar, porque eu não tenho medo de falar, não tenho credencial a perder. E também sei que não é mais tempo de mártir. Não vão me martirizar, tá? Eu não sou covarde. Não me compro e não me vendo. Eis uma verdade a ser falada e eu estou aqui para falar. Não me importaria não se tivesse um Luiz Gonçalves com essa coragem que ele tem, Samuel Romo e esse outro aí que é esse Neilton, sei lá o nome dele, tivesse esses homens valentes aqui para defender a verdade, a Emeitiul, e não a mentira. Só que o dono da verdade, ele tem nome diferente dos nomes de blasfêmia. O nome do pai é Yalhulhin, o nome do filho, Yalhushohol Mehushihai. E o nome que ele bradou lá no madeiro não foi Eli, Eli, nem Eloi, Eloi, não. Ele bradou o nome do pai dele, Yalhulhin e Yalhulhin Lama Sabachthani. Era a preocupação dele. Por que me desamparaste? Eu gostaria muito de... como ia falando, eu gostaria muito de ter homens dispostos. Homens que não se compram e não se vendem, como o Luiz Gonçalves, o Samuel Ramos, o outro pastor aí, estão lutando para provar que eles não se compram e não se vendem. Eu gostaria de ter esses valentes, esses guerreiros do lado da gente, defendendo a Emeitiul, a verdade, tá? Então fica aí o meu recado para esses guerreiros aí. Se vocês são um guerreiro de primeira, como disse Ellen White, no Primeiros Escritos, página 221, se não me engano, ela diz que alguns dos grandes homens, alguns dos grandes homens sairão das igrejas. Veja bem, lê lá o texto, pastor. Se você tiver alcance esse documentário, leia o texto. Sairão das igrejas caídas e se unirão ao remanescente. Quem está falando aqui é um remanescente, tá? E junto defenderemos a Emeitiul, a verdade, porque guerreiro de verdade tem do lado de cá. E aqueles que saírem de lá, como diz Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu. Tem povo de Yalhulhin no meio dessas religiões espírita, católicos e protestantes falsos? Tem sim, tem, e ele está chamando. E o profeta de Patmos, Yalhurranã, o qual eles chamam de João, ele disse que o número deles, ele ouviu, 144 mil serão selados. E ele volta a conferir no capítulo 14, no versículo 1, que viu o cordeiro no monte de Sion, lá de Sião, mas é de Sion. E com ele, 144 mil, tendo escrito em suas frontes o seu nome e o nome do seu pai. E o nome do pai e o nome do filho não dá, Deus Jesus não, viu? Se juntar Deus e Jesus não dá. O nome é exatamente Yahweh, o pai, Shua, salvação, o filho, tá? Yalhushua, Hol, quer dizer Mehushihai, ungido. Yalhushua, Hol, Mehushihai. Então, o protestantismo de Yalhushua é no nome dele e não no nome dos deuses de Roma.
Não é engraçado, não é de sorrir até. Como é que o Espiritismo, você sabe que lá é morada dos demônios e eles aceitam Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Tá? Aí você sabe que o catolicismo são adoradores de imagem, canonizadores de almas, como eles dizem, adoram os santos e etc. Mas eles aceitam Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Não é engraçado isso? Aí vem a igreja adventista, cheia de onda, dizendo que ela tem a verdade. É essa guardadora de Saturday, dia de Saturno, que ele chama, a maior força dela é o Saturno, Saturday. Eu guardo o sábado, sábado é Saturday. Mas também eles adoram Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, escambau de bico. Mas aí o pastor Luiz Gonçalves, Samuel Ramos e outros mais querem que eles estejam no topo do mundo com a verdade que eles têm e a Igreja Católica tem e o Espiritismo tem. Por quê? Porque a verdade é o Salvador. Se o Salvador é Jesus, ele vai estar na Igreja Católica, vai estar no Espiritismo, vai estar no protestantismo luterano. Tá? Ele diz: todos que invocam o meu nome, o nome dele não é Deus, não é Jesus, nem é Cristo, nem Espírito Santo. Mas eu quero contar aqui para vocês como surgiu o Cristo. Antes esse áudio está muito longo, mas vai assim mesmo. O cristianismo, que eles dizem que foi criado pelo imperador Domingos Constantino, eles fazem maior confusão, tá? Mas esse cristianismo foi criado, está documentado dentro de Apocalipse, capítulo 13, versículo 14. O protestantismo luterano, ao ver a ferida mortal, ele disse assim: e seduz os que habitam sobre a terra. Que terra? Estados Unidos da América do Norte, porque foi lá que esse protestantismo fundamentou essa nação. Seduz os que habitam sobre a terra, dizendo: façamos uma imagem. Aquela que ferida da espada foi morta, mas sobreviveu. Quer dizer, vamos dar um apoio a eles. Qual era a religião que o papado seguia? Exatamente, eles eram jesuítas, tá? Seguidores de Jesus. Mas agora o protestantismo vai unificar esses três sistemas em adoração a um ser chamado Jesus Cristo. Eles tiram o jesuíta, colocam o Cristo. Uma imagem. A imagem no hebraico arcaico, ela significa Cristo. A imagem de Cristo. A palavra já está dizendo imagem. Façamos uma imagem. Então a imagem é o Cristo, aquele que está lá no Rio de Janeiro com os braços abertos. Eu mandei ele mudar de posição para fazer uma pose, para eu tirar uma foto, mas ele disse para mim que estava concretizado. Está daquele jeito ali, não fala, não ouve, é horrível. Eu agora me contradisse, vocês viram aí que eu me contradisse? Então, esse Cristo é exatamente uma imagem que vai unificar todo mundo. Qual é o decreto que o Papa vai lançar por último agora? Antes do chip vai vir exatamente a única religião, porque ele vai derrubar o protestantismo pastoral. Pode se preparar, porque isso é verdade, não é brincadeira não, está profetizado. E o fato de calar a boca dos pastores, tudo bem, porque eles se compram e se vendem. Agora eu não. Eu estou aqui para dizer para vocês. O Papa vai lançar o cristianismo em decreto, porque essa imagem uniu os três sistemas, mas ainda eles têm divergência. O que é que o Papa vai fazer? Bom, o Espiritismo não está nem aí, ele anda colado com o catolicismo, mas o protestantismo luterano, eles estão aí pulando. É por isso que o Luiz Gonçalves perdeu a credencial. Por isso que, como eu estava dizendo, Luiz Gonçalves perdeu a credencial e outros pastores aí também vão perder, porque vão querer defender e não dá certo. Então, esse Cristo que foi criado, ele unificou, tá? Ele unificou os três sistemas, espíritas, católicos e protestantes. Mas, meus queridos, eu ainda não falei do ecumenismo. Eu vou ter que voltar com outro vídeo
para explicar exatamente essa questão da unificação agora. O que é exatamente o ecumenismo, tá? Se der tempo eu falo aqui, se não der, já vamos com 37 minutos. Eu tenho 2 minutos, não dá não. Eu quero dizer para vocês que essa parafernália, por que que agora nós temos um Papa que é jesuíta? Por que esse Papa é jesuíta? Por que o secretário dele é jesuíta? Exatamente, essa era a religião católica, os jesuítas. Até 1515 eles eram chamados de jesuítas. Mas em 1515 foi criada a letra J pelo francês filósofo chamado Pedro de Lamé. Daí tudo que se escrevia com Y passou a se escrever com J. O J é uma letra maldita, ele é acréscimo, Apocalipse 22:15 em diante. Então veja bem, foi daí que nasceu o Jesus. Então os jesuítas passaram a ser jesuítas, mas eles não unificavam os 3 espíritos. Agora o protestantismo luterano vem e diz: façamos uma imagem, aquela que ferida a espada foi morta, mas sobreviveu. Quem foi ferido a espada foi o Pio VI, um papa. E agora, pelo apoio que eles têm, também o protestantismo luterano vem e cria um sistema que une os 3 sistemas, espírita, católicos e protestantes. Todos os 3 são cristãos, porque são adoradores de imagem. Os adventistas querem tirar uma de boa e tirar da reta. Ora, se vocês adoram o Cristo, vocês adoram a imagem, rapaz. E o mandamento deixa bem claro: não faças para ti imagem de escultura ou semelhança alguma do que há em cima no Shual Mael, nem nas águas, embaixo na Eretz, terra, e nem na terra. Não faça para ti, não adore, não preste culto. E o que é que eles fazem? Eles adoram exatamente a semelhança ao Jesus. Jesus é uma semelhança. Nego, Não, mas ele não é imagem, é semelhança. O Criador falou: não faças para ti, não adore, não preste culto. E como é que você vai querer detonar o catolicismo se eles fazem a mesma coisa? Como é que você vai querer detonar o espiritismo se eles vivem na mesma prática de adorar Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo? Tá de brincadeira. Aí é claro que o Papa disse: olha, eu estou pagando o pão de cada dia de vocês. Eu estou levando a alimentação para a mesa de vocês. Vocês comem da mesma baboseira que eu como. Como é que agora vocês vêm me condenar? Vocês estão errados. E tá mesmo. Vamos ficar até o próximo vídeo, áudio-vídeo, que eu vou falar ainda exatamente do ecumenismo. Até. Olá. Eu estou trazendo esse outro vídeo agora. Vou falar só do assunto aqui de Apocalipse 6:13. Esse cidadão Allan Kardec, ele é o homem do espiritismo moderno. Ele se apresenta de forma moderna. Isso não quer dizer que, pelo fato de ele estar bem vestido e tal, ele não seja um espírita. Ele é um médium, tá, no sistema espírita, e é o líder também. Digamos assim que esse homem praticamente é aquele que começou a história do espiritismo na era moderna, tá bom? Porque na realidade o espiritismo ele foi gerado lá no Jardim do Éden, no momento que Satanás tomou posse de Ava, a nossa mãe. Então, dali por diante nasceu o espiritismo. Quando ela levou o encanto do fruto do pecado para Adão, ela já estava possuída. Ela já estava no pecado. Ainda era o sombreamento de Rassatã. É aí que a gente pode dizer que nasceu a mediunidade. Tá? No sistema eles diversificam a forma de falar dessas pessoas que estão possuídas como guia. O diabo diz que a pessoa é o guia dele. Guia por quê? Porque é o instrumento que ele está se materializando através daquela pessoa. Então ele chama de guia, ele chama de aparelho, chama de cavalo. Por muitas e muitas vezes eu vi ele chamar minha mãe de cavalo velho. Eu não gostava do que eu via
o diabo fazendo com minha mãe, e muitas vezes eu lutava com ela para ver se ela tinha capacidade de largar aquilo ali, porque ela colocava em primeiro lugar esse sistema. Era possuída, coitada, direto. O diabo colocou no psicológico dela que se ela não fosse trabalhar, ela ia correr doidinha. E um certo dia eu pude contemplar uma cena lá no lugar chamado Riacho dos Bois, vilarejo que a gente morava no Maranhão, perto de Mangabeira, São Raimundo das Mangabeiras. Naquela tarde ela estava ali, angustiada no pé do fogão, fazendo a janta. E daí a pouco eu vi ela dizer assim: chama teu pai. E eu imediatamente corri até ao meu pai. Quando o meu pai chegou, ela já ia se esvaindo dentro do mato, porque as casas ficavam perto do mato, sabe? E aí meu pai correu e pegou ela pelo braço e trouxe de volta. A Satã já ia levando ela. Ele colocou na mente dela que se ela não servisse a ele, ela ia correr doida. E assim ela se devocionou, se ele possuía ela na hora que queria. E meu pai era o culpado de tudo isso, porque meu pai tinha dentro de casa um caixão que abria de lado. Ele tinha 2 alças que ele enfiava 2 pregos na parede e colocava aquele caixão. E era cheio de livros de magia negra. Supriano, Cabra Preta, Preto Velho da Bahia, Cruz de Escaravacos, Cambal de Bico tinha lá dentro. Por que eu estou falando os nomes? Porque muitas e muitas vezes, quando ele dava bobeira e deixava aquele caixão aberto, eu ia pegar aqueles livros e ia ler, eu era curioso. E muitas coisas nojentas eu consegui ler naqueles livros. A vida lá em casa era de mal a pior o tempo todo, porque quem tem tais coisas dentro da sua casa pode ter certeza que faz da sua casa morada de Satanás. Ele não sai de lá. E ali eu vou dizer, olha, era difícil. O meu pai, o emprego dele sempre proporcionou a ele um salário que dava para sustentar a família com largura, com tranquilidade, dar uma boa vida. É tão tal que ele hoje é aposentado com a faixa de 7 mil reais. É o que ele ganha. Com desconto fica 6 mil e pouco. Então, a gente tinha um bom salário, mas não tinha como se viver uma vida tranquila com aquelas imundícias que ele tinha dentro de casa. Isso afetou a minha mãe de forma que ela terminou se dedicando ao espiritismo. E eu vou dizer para vocês, eles mataram ela, tá? Foi eles que mataram. Quando ela era nova, ele chamava ela de aparelho. Quando estavam para sair, ele dizia assim: cuida bem do aparelho. Cansei de ouvir eles falando. Mas depois que ela ficou velha, abatida, eles começaram a dizer para ela: ei, cavalo velho, estou para te levar para o descanso. Na minha falta de conhecimento, eu ficava pensando, então eles vão abandonar minha mãe, ela vai ficar boa e a vida vai melhorar dentro de casa. Que pena, era apenas ilusão. Olha, eu sei que tem gente que conhece muito mais do espiritismo do que eu, porque eu cresci vendo a minha mãe ser possuída por Satã, meu pai, a minha avó, sofrendo as consequências do que ele faz dentro de uma casa. E eu vou dizer para vocês, não é nada bonito não, viu? Então, o espiritismo começou no Jardim do Éden. Mas Satanás precisa de instrumentos a cada dia para aprimorar cada dia mais o ataque dele ao ser humano. E aqui nós temos na nossa era esse homem aí chamado Allan Kardec. Ele é a figura do espiritismo. E ele tem enganado muitas pessoas que vivem dessa prática do espiritismo, induzindo eles a dizer que o espiritismo de Allan Kardec não é igual aos espiritismos que vêm da Umbanda, Quimbanda, do Candomblé, de todas as linhas de magia negra que tem, que eu já estudei sobre isso. Ele induziu isso e é um espiritismo moderno que está na sociedade. Eles abrem a tal da mesa, né? Falam com educação ali no meio deles, profetizam coisas que as pessoas acreditam que aquilo é verdadeiro.
no meio social, o espiritismo trabalha dessa forma, na maior tranquilidade. Mas ele é de certa forma disseminado como linhas. Então cada linha tem uma forma de trabalhar e alguns são bem mais vulgar do que as outras. E essas mais vulgares se chama ralé. Aí vem a cartomância, né? Que vem levado do sistema de... Para você ver como se liga, interliga uma coisa com a outra. Para quem gosta de zodíaco, né? A cartomância que vem do espiritismo lá, ela se mistura com o catolicismo nesse ponto. Aí vem os signos, né? Vem os astros, essa mistura desse estudo da astrologia. Todo eles se interligam um com o outro. E é por isso que eu estou fazendo esses áudios, para que quem não sabe fique sabendo. Ah, não, mas o espiritismo moderno... Não, moderno é só uma forma dele usar a pessoa, o povo da gravata, né? Essa forma aí ele usa nas grandes famílias sociais. Aí ele usa com essa educação. Eles chamam abrir a mesa. Aí se junta 5, 6, 7 médiums. E ali eles invocam Satanás no silêncio da noite, tá? E aí vem toda a barbaridade que você quer saber. Tem muita gente que invocou Chico Xavier, que foi lá invocar através de Chico Xavier. Chico Xavier era um tipo de médium cego, mas Satanás usava ele para, digamos assim, maravilhar as pessoas que iam se consultar com ele. Muitas pessoas foram até Chico Xavier pedir para dar notícia dos seus parentes mortos, pessoas que morreram, que deixaram saudade. E ele só não interpretava a mesma voz daquela pessoa, como escrevia a mesma letra e como fazia a caricatura daquela pessoa ali num papel na mesa e emocionava as pessoas, porque eles achavam que realmente estavam conversando com aquelas pessoas. Assim, olha, não te preocupa não, onde eu estou está maravilhoso, está bom. Muita gente dá esse testemunho. Tá? Chico Xavier é considerado um dos maiores médiums da história brasileira hoje. Muitos seguidores, instituições em seu nome. Mas não vá pensar que aquilo ali era algo especial. Aquilo ali era realmente o uso dele, ele sendo usado por Satanás e seus anjos caídos. Então, a gente que tem conhecimento, não tem como ele nos atacar de forma a usar o nosso corpo para fazer a sua obra, porque nós somos dedicados aí ao Rucho Holme e ao Rushihai, e ele não pode tocar em nós. Mas todavia ele arranja todo tipo de confusão para trazer para cima da gente. E aí que nós temos que estar em vigília cada dia, tendo o maior cuidado para sobreviver aqui, porque nós temos a proteção, como o Terrelim 91 fala, mas essa proteção é mediante digamos assim, um aconchego com a lei do autismo. Então, o sistema espírita, ele se diverge em diversas formas de atualidade. E o mais ralé é esse, onde Satanás leva as pessoas a praticar todo tipo de abominações para satisfazer os prazeres dele. Ele não pode se manifestar se ele não tiver um instrumento para ele fazer a obra dele. Essa era uma forma que ele tinha de ser castigado pelas atitudes dele ao desobedecer, ou seja, a fazer desfeita da lei do Criador lá no Xualmaial. Então ele ficou aqui no planeta Terra por 4.000 anos, praticamente, sem poder tocar em nada. Ele não podia se materializar dentro desse planeta. Por quê? Porque não tinha nenhum ser vivo dentro para ele montar, como ele chama de cavalo. Então, mediante os 4.000 anos que ele passou aqui, e os nossos pais no Jardim do Éden, para ele foi muito ruim. Mas ele já podia sair e visitar os 99 planetas
e até mesmo o Jardim do Éden. Por isso que ele derrubou o casal, né, Adão e Ava. Isso tem um relato no livro Desejar Todas as Nações, de Ellen White. Ela relata sobre isso. Ele podia visitar todos os outros planetas, porque em todos os outros planetas têm a árvore do bem e do mal. Até hoje ele ainda tem esse direito. O Criador é maravilhoso, ele não tirou ainda esse direito dele. Ele pode voar, sair e ir lá fazer as tentações dele. Mas devido ao nosso testemunho aqui, todos aqui que se dedicam, se devocionam a servir a Yahushua HaMashiach, todos eles testemunham aqui no planeta. E então fica uma forma de todos os outros planetas do Criador verem o nosso sofrimento, os ataques que Satanás faz a todos nós. E isso faz com que eles se mantenham afastados dele quando ele faz visitas aos planetas. Ninguém se aproxima dele, ninguém dá atenção. Então, e lá eles vivem, em cada outro planeta, eles vivem na presença de Yahurim. Isso facilita para eles. Já não há mais como ele alcançar, derrubar um outro planeta para ele, na hora que, digamos assim, no momento de fazer a purificação desse aqui, ele passar para outro. Mas ele ainda está tentando, Mas ele não vai conseguir, isso já é fato, por causa do testemunho maligno dele. Ele não se converteu de volta ao Criador, porque 4.000 anos, ele teve 4.000 anos para fazer isso. Mas, pelo fato dele ter derrubado nós, nossos pais, em vez de ser julgado e ser destruído com 4.000 anos, ele recebeu mais um direito. E aqui estamos nós, nessa caminhada, sofrendo os ataques malignos, aonde pessoas da mente fraca são usados psicologicamente para entender que esses anjos caídos, que esses demônios que habitam aqui junto conosco, que eles são maravilhosos. Nós temos pessoas aí que têm um intelecto maravilhoso, pessoas que falam bem, se coordenam bem verbalmente, como Alci Corrêa. Alci Corrêa é um cara que tira o chapéu para ele, todavia é espírita e, como diz o pessoal, adora ser conduzido por essa questão de quinta dimensão, ser extras terrestres, seres celestiais, como ele fala. E essa fala no Espiritismo, essa fala está falando exatamente dos anjos caídos. Sim, eles eram querubes, mas depois de cair eles viraram anjo. Então, todas as pessoas que vivem em adoração a anjo, eles estão adorando os anjos caídos, não é os querubes de Yahurim. Então, queridos, tem muita coisa para falar dessa questão do Espiritismo. Mas se você não quer ser um instrumento de Ra-Satã, procure não dar vazão a essas coisas do maligno. Aminauri. Veja bem, Apocalipse 16:3 apresenta esse sistema como o dragão, o primeiro espírito, né? Onde diz: "E sair da boca do dragão", né? Esse é o primeiro espírito. Por quê? Porque esse sistema ele é empregado por sistema do fim, tá? Então, no sistema do fim, o dragão usou o Império Romano para perseguir o grupo dos 12, todos os seus liderados. Então foram exatamente 6 períodos de matança, onde eles martirizaram nossos queridos irmãos. Eles começaram a martirizar Yahushua HaMashiach, levando ele para o madeiro. Isso é, na primeira etapa, já depois da morte de Yahushua. Mas antes da morte de Yahushua, só no nascimento de Yahushua, o próprio rei Herodes mandou martirizar todas as crianças de 0 a 2 anos lá em Yahushua Oleim. Eles foram martirizados também e vão fazer parte do grupo dos mártires. Porque esse dragão
falando de Satanás, ele começa uma perseguição à mulher que estava para dar luz. Exatamente. Antes do nascimento de Al-Rushd, ele já começa a perseguir a mulher. A gente vê lá no Novo Testamento o querube mandando ele sair dali e ir para o Egito. E é aquela confusão. Ali toda aquela luta é para que ele não matasse o ungido de Al-Rushd. Como ele não conseguiu, e olha lá que os magos deram uma errada horrível, que eles chamam de mago, eram três estudiosos dos astros, né? Eles estudaram até ver a estrela. E eles ainda deram um vacilo grande, que eles foram para a casa de Herodes. Então, o que Herodes praticamente não estava sabendo, eles pregaram para ele. Tu não sabe, Herodes, que vai nascer o menino rei? Herodes ficou pé da vida e ficou de olho. Com 3 meses eles não voltaram para dizer onde estava o menino. Ele foi e mandou matar as crianças em Al-Rushd, de 0 a 2 anos. Então essas crianças também, elas são mártires. Terão o privilégio de ressurgir. Elas fazem parte do grupo dos mártires. Então depois ele usa o Império Romano, usou os sacerdotes e usou o Império Romano para perseguir os nossos irmãozinhos por 6 períodos. 6 períodos de morte. Eles foram martirizados. Então veja bem que esse é o primeiro espírito de Apocalipse 16:13. Eu quero dizer para você que não pode haver confusão quando a gente vai falar de espiritismo, vai falar de catolicismo e vai falar de protestantismo. Há uma, digamos assim, separação. O que é espírita é espírita, o que é católico é católico, o que é protestante luterano é protestante luterano. Então não adianta fazer confusão, querer trazer um para dentro do outro. Eles não se unem por si, tá? Para unir eles teve que acontecer exatamente algo que as pessoas nem imaginam. Então eles são individuais. Todavia, eles se deliberam com um nome só. Todos foram transformados em cristão. E aí nós vamos contar essa história no próximo vídeo, para não ficar muito longo, que é exatamente o caminho que eu estou fazendo para você ficar sabendo. Ah, fulano é espírita. Não, ele é protestante. Não existe essa. Ah, ele é católico. Não. Tem a mistura. Porém, cada sistema ele é individual e tem as suas funções e todo mundo sabe disso. Porque aqui é o seguinte, se você vai para a igreja católica, você é católico. Ah, mas eu não sou católico, mas eu vou lá. Tudo bem. Então, você tem uma denominação, mas você não tem problema algum em ir na igreja católica, na protestante e no espiritismo, certo? Mas aí você não está fichado como um protestante ou um católico. Você continua sendo espírita. Agora, dentro do sistema espírita, há uma diversidade que você pode participar do espiritismo de Allan Kardec, que é um moderno, se você for uma pessoa de condição. Você não quer ir num terreiro de macumba, daquele lá que roda a baiana, né, bate o tantã. Então você não vai para lá, mas você vai para um salão onde a educação é bem mais elevada. Onde pessoas que você nem imagina, como esse Allan Kardec, é um espírita. E eu quero dizer para você que o mesmo espírito que baixa lá no salão de macumba comum é o mesmo que baixa aí com Allan Kardec. Eu vou contar aqui uma pequena experiência de um casal, aliás, de um genro e de uma sogra lá no Rio de Janeiro. Eles estavam prontos para ir para a igreja Assembleia, eles eram assembleanos. E aí, perto da casa deles tinha um salão de macumba. Não era dos mais pesados, era meio moderno. E lá é o seguinte, só roda na base do alvará. Tudo tem que ser licenciado. Então, no momento que eles estavam para sair para a igreja, que naquela noite ia ter uma grande festa na Assembleia, chega o pai de santo lá do salão e falou para o camarada: meu irmão, você não quer fazer a vigilância ali do salão hoje porque o nosso vigia não veio?
e eu pago bem, eu pago tanto. E o camarada ficou persuadido a ir ganhar aquele dinheiro. Minha sogra, um dinheirinho desse é bom, minha sogra, eu vou ganhar. Vocês vão para lá, depois vocês me contam o que aconteceu. E assim eles fizeram. E ele foi para lá e ficou na frente do salão, ia para um lado, ia para o outro, e pôde perceber que o pai de santo estava preocupado, não só o pai de santo, mas outros que estavam lá para abrir a mesa, estavam preocupados porque eles tinham insistido já em nada de aparecer ninguém, nada, nenhum demônio apareceu até aquela hora. Quando foi 12 horas da noite, apareceu um. Aí, quando apareceu, o pai de santo estava bravo, disse: mas rapaz, eu tenho um serviço para você aqui, estou chamando você desde 8 horas e você não me aparece. E aí ficou bravo com aquele demônio. E o demônio foi e falou para ele: ver lá como você fala comigo. Se você quer saber, eu estava na igreja Assembleia. Hoje eu fiz lá 25 batismos no Espírito Santo e foi maravilhoso. Todo mundo gostou. E vê como você fala comigo. O rapaz estava lá fora, só de butuca ligada, ouvindo aquilo. Aquele demônio era um tal de Lega Bugi, um demônio que é bom de pinga. Quando ele falou assim, o rapaz disse: rapaz, mas agora pegou. E aí ele ficou meio triste, certo que terminou o horário, o cara pagou ele foi para casa. Quando chegou lá, encontrou a sogra dele, estava atônita, sentada na sala esperando pelo genro para dar boa notícia. O genro entrou, me borocochou, cabisbaixo, e a sogra disse: o que foi, meu genro? Você precisa saber dessa notícia maravilhosa. O que é, minha sogra? Foram 25 batismos no Espírito Santo hoje, lá na Assembleia. Aí o jovem falou para ela: minha sogra, não é o Espírito Santo não, aquilo ali é o Lega Bugi. Ele falou lá no salão, lá na boca do guia dele lá. Ele falou que fez 25 batismos lá no Espírito Santo nessa noite. Ele disse que lá ele é chamado de Espírito Santo. Aí eu digo para você está vendo quem é o Espírito Santo, que o povo chama e se agarra? É exatamente, são espíritos de demônios. Então, queridos, presta bem atenção. O mundo lá fora jaz no maligno. Se você quer preparar uma casa para Yahush, Homer, Hushai, tenha cuidado. Tenha cuidado para não cair nos engodos de Rassatã. Ele pode te pegar no espiritismo, no catolicismo ou no protestantismo. Tudo isso aí é mentira, tudo que eles falam, tudo que eles inventam. Todos os seus ensinos são de demônio, tá? Todas as suas doutrinas são de demônios e ensinamento de homens. Eu vou parar por aqui, mas muito mais eu tenho a falar sobre essa questão do espiritismo. Tenho muita experiência de vida, já vi muitas coisas. E eu digo para vocês, por trás de cada imagem, tanto imagem, foto, imagem que não fala, é feita de argila ou de qualquer outra coisa, qualquer imagem, qualquer santo criado, canonizado pelo catolicismo, por trás dele tem um demônio. Ele precisa de algo para ele se materializar. Tá? Ele não pode se manifestar sem um instrumento para ele se materializar. Por isso, prestem bem atenção no que eu digo. Vamos lá que eu vou preparar outro áudio sobre o catolicismo. Aminaúro. Olá, Shuaolei a todos. Vamos aqui para o segundo áudio-vídeo, onde nós vamos relatar sobre o segundo espírito de Apocalipse 16, 13 e 14, a boca da besta. Esse é o sistema católico. A palavra boca, como eu já falei em outros vídeos, ela significa sistema, né? O sistema espírita, o sistema católico e o sistema protestante luterano. Então aqui nós temos o sistema católico, né? Que é o segundo espírito de Apocalipse 16, 13. E, para quem não sabe, ele não é diferente do espiritismo. Ele é um sistema também,
que tem por determinação ser usado por Ra-Satã para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Então eu quero dizer para vocês, começar aqui nesse áudio dizendo para vocês que esse sistema, apesar de hoje ele estar aí no auge, mas ele nunca teve nada a ver com Yahushua HaMashiach. Esse é o sistema que era usado pelo Império Romano, tá? Ele não tem ligação nenhuma com o sistema de Yahushua, dos Yahudins. Ele simplesmente era a forma usada pelos imperadores para suas adorações. No período imperial, não tinha catolicismo, tá? Quem coordenava as adorações eram as vastis, eram mulheres. Essas mulheres eram escolhidas as mais lindas mulheres. Elas tinham por costumes de se trajarem em trajes sedutores, chamativos, né? Aonde fazia insinuações do corpo, onde o traje permitia o olhar, mas elas tinham um voto de celibato também. E os imperadores diziam assim: esse manjar só os deuses podem degustar. Elas não podiam ter relação com qualquer homem, não. Elas tinham que ter relação só com o imperador. Então, no momento que esses homens iam para essas adorações, as vastis elas estavam exatamente preparadas para seduzir. Tá? O deus que era adorado lá era o deus Sol, o deus Ra. Tá? Esse deus ele é do Egito, é chamado um faraó, o deus Ra. Ra significado de Ra é mal, faraó é mal. Então esse deus Ra, ele é o mesmo deus Sol. Ele era adorado no primeiro dia da semana pelos imperadores. Esse deus Ra, esse deus Sol, ou Júpiter, né, como é falado, ele só veio existir como Jesus depois do ano 1515. Lá também ele era chamado de Iesus. Ie no hebraico é bode e Sus é cavalo. Então você vê muito bem que as mentiras são muito grandes dentro desse sistema. E esse sistema é quem originou exatamente esses deuses. O nome Deus não é nome, é um título e é declaradamente aos imperadores. É o título de Deus. Os imperadores se determinavam como deuses. Né? Nós temos um imperador chamado Domiciano. Eu não vou minuciar a história não, mas quero dizer para vocês que no ano em que o profeta Yahu-Hanã foi para a ilha de Patmos, quem não sabe quem é o profeta Yahu-Hanã, eu vou dizer para vocês. É o mesmo discípulo qual ele chamado de João, tá, do grupo dos 12. Yahushua preparou ele para profeta. Então esse profeta, no ano que ele estava na ilha de Patmos, o imperador era chamado Domicianos. E Domicianos emplacou a história de ele ser Deus, ele queria ser adorado, ele queria receber a, digamos assim, justificação pelo título dele ser chamado de Deus. E ele era muito arrogante e prepotente. Então ele chega a dizer para os seus súditos: se ajoelhem e me adorem, porque eu sou Deus. Mas hoje, com a distância que temos do paganismo que foi colocado no lugar de Yahushua HaMashiach, as pessoas não têm isso como uma ofensa, porque eles creem que o Deus que eles seguem não é os deuses da terra. Só que Yahurim não aceita essa bacatela. Ele não aceita esse tipo de invocação a ele como se fosse deuses. Seu nome não é Deus, Deus é um nome maldito. Eu até quero dizer para vocês que o nome Deus ele faz parte de dualidade.
A letra D, a derivação dessa letra, ela vai para Deus, ela vai para divino, ela vai para diabo, tá? Então, quem é Deus na realidade? Deus é o diabo, o próprio Satã. Mas voltando a Domiciano. Domiciano fez um decreto 28-2. Por quê? Porque ele diz 30 dias. Mas já tinha passado 2 dias que ele tinha tido a ideia de colocar esse decreto. Então ele botou 28 dias menos 2 porque já tinha se passado. Em que todos, sem exceção, especialmente os Yahudins, teriam que se curvar diante dele e o adorá-lo como Deus que ele era. Foi a maior confusão na sinagoga com os judeus, porque ele queria colocar a imagem dele lá dentro da sinagoga para que eles a adorassem também. Isso foi muita luta com Caifás, viu? Então eu quero dizer para vocês que o nome Deus ele vem exatamente da dualidade, da divindade. Eu até citei no outro áudio que os adventistas, além de adorar Saturno no sábado, eles fazem também um culto divino, né? Culto divino, culto aos imperadores romanos. Porque eles, da ignorância deles, eles não sabem que a letra D deriva para Deus, deriva para divino, deriva para diabo, tudo é uma coisa só. Então, eu passei, se eu não me engano, eu passei quase 20 anos dentro da igreja adventista. Eu fui fazer as contas, não fiquei ao certo não, mas foi por aí. Sem querer eu fazia adoração a tais coisas. Adorava Saturno, porque o nome sábado vem de Saturday, dia de Saturno, né? Então, o que acontece? Eu tive esse desprazer de passar todo esse tempo servindo a tais coisas. Todavia, eu estava aprendendo para hoje poder falar. É a escola de Yahushua HaMashiach. Então, veja bem, esse imperador Domiciano, quando ele mandou a sua tropa ir até a ilha de Patmos para matar os Yahudins que não se devocionassem a ele, que não o adorassem, quando eles chegaram lá, que alguém tomou a atitude de matar um Yahudim, ouviu-se o grito do governador: alto lá! E o guarda pergunta por quê? Ele disse: é ordem de Domiciano que quem não adora ele tem que morrer. Ele disse: só que Domiciano acabou de morrer e com ele o projeto dele foi também. Isso cumprindo-se a profecia de Yahu-Hanan, João, né? Onde Yahushua diz para Cafos, chamado de Pedro, e ele perguntou, disse: esse aí, ele disse: que te importa se a mim convém que ele não passe pela morte? De que morte o Salvador estava falando? De martírio. Yahu-Hanan não seria martirizado. Então, cumpriu-se nesse dia, porque naquele dia ele ia morrer pelo decreto de Domiciano. Então importa que Domiciano morra e que se cumpra a profecia de Yahushua HaMashiach. E Yahu-Hanan não foi morto. Então, eu quero dizer para vocês, o sistema de Yahushua não tem nada a ver com o sistema espírita, católico ou protestante de Lutero. Esse é um sistema totalmente desligado dessas maracutaias que eles fizeram aí. Tudo isso foi inventado, esses nomes pagãos, tudo para que, exatamente, desaparecesse o hebraico arcaico. Desapareça também a doutrina de Yahushua HaMashiach. As pessoas que não estudam não sabem que não foi só o grupo primeiro que Yahushua fundamentou, o grupo dos 12. Esse grupo ele se repete por 7 vezes. Mas aqui no período de Filadélfia, o penúltimo período e o 6º, ele caiu e perdeu a liberdade. E agora que nós estamos levantando, agora Yahushua está nos convocando para reaver o seu remanescente.
E aqui estamos nós trazendo as mensagens que pouco vai ser aceita. Poucos vão aceitar, porque ela é mensagem só para 144 mil. E Yahu-Hanan, na ilha de Patmos, no ano 100, ele falou isso. E ouvi o número dos que foram selados. Quanto? 144 mil. Nesse período laodiceano é só esses. Por quê? Porque o ministério caiu e agora que está levantando. E Yahushua está reavendo o seu remanescente. Mas nós temos aí a perturbação de quem? Do espiritismo, na pessoa dos espíritos, do catolicismo na pessoa do Papa e do protestantismo luterano na pessoa dos adventistas do sétimo dia. Eles podem dizer que não, mas essa religião é a mãe de todo o protestantismo que tem o CNPJ, tá? Apocalipse 17, 4 e 5. Foi dessa igreja que surgiu exatamente o CNPJ, que libera eles de imposto. Passaram a viver dos impostos de César. E Yahushua disse, dai a César o que é de César. E aí Yahushua Homer Hushihai, o que é de Yahushua Homer Hushihai. Mas eles preferiram se vender. Em um dos livros de Ellen White, ela fala dos homens que se compram e se vendem. Quem são eles? Exatamente, os adventistas do sétimo dia. E muitos vão dizer assim, meu irmão, mas você só fala da igreja adventista? Porque não importa, as outras são filhas. Está escrito Apocalipse 17, 4 e 5. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Todo o sistema protestante, mesmo esses que se chamam de pentecostal, isentos de impostos, todos eles que vivem pelo CNPJ de César, todos eles são filhos da igreja adventista. Mas, irmão, por que Lutero não colocou a igreja luterana? Ficaria muito na cara se ele tivesse colocado. Ele teve que colocar exatamente aquilo que nasceu da descendência dos discípulos. Tá? Esses discípulos, eles têm as características dos Yahudins. Mas em Apocalipse capítulo 3, versículo 9, o Salvador deixou bem claro para nós que eles parecem com judeu, né? Na realidade, são sinagoga de Satanás. É isso que é a igreja adventista do sétimo dia. Salvador nunca mexeu com igreja, sinagoga. Veja bem, ele nunca mexeu com igreja. Nem em Yahushua, nem no período de Yahushua Homer Hushihai, ou antes de Yahushua Homer Hushihai. O sistema é sinagoga. E o primeiro lugar que foi feito para ele é chamado de tenda, lá no Monte Sinai. Quem inventou a igreja não foi Yahushua. Yahushua não tem nenhuma comunicação com a igreja, menos ainda a católica. Tá? Menos ainda essa. No livro O Grande Conflito, eles encheram o livro, tiraram os textos verdadeiros de Ellen White e encheram o livro de texto dizendo que a igreja católica era a igreja primitiva, que é a igreja de Yahushua. Nunca, jamais, até porque Yahushua nunca andou pelos princípios romanos. Yahushua nunca teve nenhum tipo de contenda com outra nação, a não ser com os Yahudins. Ele disse, eu vim para os meus me rejeitaram. Yahu-Hanan, João 1, verso 11. Do alto do monte ele chorou olhando para Yahushua Alaim. Yahushua Alaim que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quisera eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os pintos debaixo das asas. O teu tempo veio e tu não reconheceu. A tua casa ficará deserta. Ele não estava falando ali com o sistema romano, tá? Ou qualquer outra nação. Ele estava falando com os Yahudins, os quais depois receberam o nome de judeus. Não tem nada a ver, essa letra J só veio acontecer no ano 1515. Qualquer coisa que tiver envolvimento com essa letra, saiba que a idade dele é de 1515 para cá. Até mesmo Jesus. Então, queridos, o catolicismo é isso aí. Tá?
Esse é o catolicismo bagunçado que nós estamos vendo. Esse é o segundo espírito de Apocalipse 16:13. Tá? Nunca tiveram nada a ver com o nosso Salvador Yahushua HaMashiach. E hoje eles estão aí com todas as suas maracutaias. O seu trabalho foi honroso para eles? Sim. Eles merecem realmente um galardão por conseguir matar quase toda a população do planeta Terra, com exceção dos 144 mil, porque está escrito, né? Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Mas não tem porquê, porque não querem. Eles estão maculados com esses ensinos que vêm do espiritismo, do catolicismo e do protestantismo luterano. Essa descendência, desde do sexto período, chamado Filadélfia, que eles perderam a luz verdadeira. E Yahushua convidou eles para voltar. Apocalipse 3, do 14 ao 17, eles disseram: nós somos ricos e abastados e de nada temos falta. O que é que nós queremos contigo? Nada, não queremos nada contigo não. Nós temos roupa para vestir, calçado, nós temos tudo. Isaías 4, versículo 1. 7 mulheres naquele dia tomarão mão de um homem e dirão: do nosso próprio pão nos sustentaremos, das nossas próprias vestes nos vestiremos. Então somente queremos ser chamada pelo teu nome. Que nome? Não é o nome de Yahushua. Se dedicaram a Jesus. Quem é Jesus? É o Deus grego, Deus Ra, o Deus Sol, Jesus. É esse que é o Jesus. E não se enganem não, porque até aí não tinha ainda o Cristo não. Nós vamos chegar já já no Cristo. Então, essa ferida mortal chamada papado, que Apocalipse 13 relata, ela foi curada em 1929. Quem foi a ferida? Quem foi ferido foi o Papa Pio VI. Foi morto, mandado do imperador Napoleão Bonaparte, porque ele fez um motim e matou um general amicíssimo de Napoleão, General Ude. E o imperador pegou corda e foi lá, mandou outro general dele chamado Bestier, prendeu o Papa Pio VI e decapitou ele. Essa ferida mortal só foi curada em 1929. Ela passou 130 anos que o papado parecia que não existia. Em 1929, já o Império fraco, então já foi através de um general chamado Benito Mussolini, que deu ao papado exatamente os 44 mil hectares, onde hoje é o Vaticano, cidade das 7 colinas. Deu também o poder monetário, o poder político e o poder religioso na mão do protestantismo. Isso vindo do Papa. E assim acontece que o protestantismo luterano, pelo lado maçônico, recebendo o lastro monetário, traçou uma rota para o protestantismo pastoral. Exatamente. Deu a eles um CNPJ. Olha, a história é muito boa. Então daí para cá o papado passa a viajar só como se ele fosse praticamente um ninguém, sendo que é o governo mundial, tá? As pessoas não imaginam, mas o Papa é o governo mundial. Ele é que manda no mundo todo, ele é o 5º período. O primeiro foi Nabucodonosor, o segundo foi os Medos e Persas, o terceiro foi Alexandre Magno Grande, o quarto foi o Império Romano e o quinto é exatamente o papado, com a conjunção da Europa com os Estados Unidos da América do Norte. É onde entra aí os pés de barro misturados com ferro. É uma história maravilhosa, tá? Quando a gente estuda profecia, a gente fica sabendo dessas coisas, pede inspiração a Yahushua HaMashiach, e ele nos ajuda a entender essas coisas. Então veja bem que esses 3 espíritos, nós estamos aqui falando do segundo espírito, que é o catolicismo. Esse catolicismo aconteceu já no período
do papado, tá? Apocalipse 13, versículos 5 e 6. A besta que nós vimos, ela recebeu uma boca, quer dizer, um sistema que profere arrogância e blasfêmia. E o cristianismo, de onde vem? Bom, nós vamos falar do cristianismo no assunto do protestantismo, tá? Então, essa besta, ela tem seus deuses. E ela tirou exatamente Yahushua Holmer Hushihai, tirou o pai dele, Yahulhin, tirou o Ruralhin. Ela colocou no lugar do pai o Deus, no lugar do filho, e colocou Jesus no lugar do Ruralhin, ela colocou o tal de Espírito Santo. Tá? Isso é uma mistura, é uma parafernália, não tem nada a ver com o que vem das coisas do Altíssimo. Eu vou ficando por aqui e vamos falar agora do protestantismo luterano. Aminaúri.